E hoje nós vamos falar de um personagem da Bíblia muito conhecido, que é Pedro. Todos nós conhecemos Pedro. E por que será que todos nós conhecemos Pedro? Quando a gente começa a falar de Pedro, o que vem na nossa mente? Rapidinho assim. O temperamento de Pedro, né? A gente já não pensa no temperamento de Pedro? Olha, eu igual o pastor Hélito aqui arrumando as canecas, tudo certinho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Nós logo lembramos, né, do temperamento de Pedro. Quem era Pedro? Como era Pedro? O que Pedro fez? O que Pedro deixou de fazer? Quem foi Pedro? Né? Pedro, para começar a nossa noite, Pedro era um pescador de ofício. Pedro pescava. Né? E eu quero ler 2 textos para a gente começar. Quero ler Lucas 5, a partir do versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra. Se você estiver com o aplicativo da sua Bíblia, abra o aplicativo também. A mídia vai projetar aqui no telão. Vamos ler aqui então. Lucas 5, versículo 5 fala: E respondendo Simão, que era Pedro, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É que aqui eles não tinham pescado nada naquela noite. E Jesus chega e manda lançar a rede novamente. Simão Pedro fala: Mas Senhor, nós já pescamos a noite toda, agora nem é hora de pescar. O dia já clareou, já tem sol, nós já estamos indo embora. Mas o Senhor manda ele lançar a rede e ele fala isso então: obedecendo a sua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse foi o início do ministério de Pedro, da caminhada de Pedro com Jesus. E aí eu quero ler Atos 2, do 37 ao 41. E depois nós vamos juntar esses 2 textos aqui no decorrer da nossa ministração. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Aleluia! Nós já vamos juntar esses 2 textos aqui. Houve um intervalo de alguns anos entre Lucas e Atos, entre Jesus chamar Pedro para caminhar com ele e Pedro pregar e 3.000 pessoas aceitarem
a seguir Jesus. Quando nós falamos de Pedro, e na célula, na segunda-feira, a gente falou de Pedro, e eu sei que vocês que foram na célula e ministraram na célula, falaram de Pedro, talvez alguém tenha falado como falaram na minha célula: eu sou parecido com Pedro. Porque quando a gente ouve falar de Pedro, quando nós falamos dele, logo vem: eu sou Pedro, eu sou parecido com Pedro. Por que a gente fala isso? Porque a gente se identifica com o temperamento de Pedro. Se a gente for estudar o temperamento de Pedro, Pedro era um homem sanguíneo, com traços muito fortes coléricos. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, eu pareço com Pedro, é porque a gente está querendo justificar algumas atitudes, algumas falas, algumas intenções, né? O nosso jeito, muitas vezes a gente fala: eu sou como Pedro, eu sou como Pedro. E aí eu estava ministrando, eu estava essa semana estudando sobre Pedro, e o Senhor veio falando comigo sobre o temperamento de Pedro, porque nós gostamos de nos comparar ao temperamento de Pedro. Por quê? Porque o nosso temperamento, ele explica a nossa tendência natural de agir, de falar, de pensar. Eu estava brincando aqui que eu estava arrumando essas canecas, né? Igual o Wellington ajeita, né? A gente, deixa eu fazer conta aqui, 33 anos juntos, 29 anos de casado. Ele, vocês conhecem, né? Fleumático, equilibrado, temperado. E eu, a explosiva, né? Colérica. Ele é meu freio. Eu sou o empurrão dele. Assim é a nossa vida. Ele é meu freio e eu sou o empurrão. E eu tô aqui arrumando caneca igual ele, deixando a caneca certinha. Ele ainda não aprendeu a fechar a porta do guarda-roupa comigo, irmãos, mas eu creio que ele vai aprender. Nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu me arrumando para vir na igreja, passei pelo guarda-roupa, fecha a porta. Eu pensei, acho que eu vou começar a filmar toda vez que eu fecho a porta do guarda-roupa. Sabe, vou fazer um vídeo, um diário de quantas vezes eu fecho a porta. Irmãos, como eu estou arrumando a caneca, ele vai fechar a porta do guarda-roupa em nome de Jesus. Mas o temperamento, ele explica a nossa tendência natural de agir, né? E aí a gente olha para Pedro e vê Pedro ali, né? Um temperamento sanguíneo, com traços coléricos muito forte, né? Então Pedro era... Quem era Pedro? A gente já sabe que ele era um pescador de ofício. Mas quem era Pedro, esse discípulo que em uma pregação ganhou 3.000 pessoas? O que Deus fez na vida, o que aconteceu nesse intervalo de Lucas até Atos com Pedro? Porque nem sempre Pedro foi esse Pedro de Atos. Não foi. Pedro era impulsivo. Ele agia e falava antes de pensar. Ele era guiado pelaquela emoção do momento. Ele era extrovertido, ele era porta-voz dos discípulos. Ele se colocava na frente dos discípulos e já ia falando, ia decidindo, ia achando que era certo, que era errado. Ele era intenso, ele demonstrava entusiasmo para tudo. Como pular do barco quando ele viu Jesus andando sobre as águas. Mas também ele era vulnerável. Como afundar nas águas depois que ele percebeu o que ele tinha feito. Mas ele era um líder natural. Ele era corajoso. Ele era reativo. Ele era autoconfiante. Ele defendia suas ideias, mas às vezes com agressividade. Como quando ele cortou a orelha de Malco. Quando eles chegam lá em Getsemane para levar Jesus. Saca da espada e arranca a orelha do soldado fora. Jesus olha e fala: Pedro, não é assim. Daqui essa orelha, cola a orelha. Cola a orelha. A gente precisa se conhecer. Às vezes eu brinco com as meninas na célula. Eu sou alguém que eu não posso ter um 38.
Eu não poderia ter porte de arma. Mas Pedro não se conhecia ainda. Então Pedro saca da espada e corta a orelha do Malcom fora. Ele era autoconfiante, ele confiava no que ele achava que era certo. E ele fala para Jesus: Jesus, eu nunca vou te negar, mas pode ter certeza, eu estou com o Senhor até a morte. Daqui a pouco nós vamos ver Pedro. Resumindo, Pedro, ele era fogo em movimento, ou fogo em movimento, movido pela paixão, caloroso de relacionamento, mas propenso às oscilações e explosões, quando não estava sob controle do Espírito Santo de Deus. Estão pegando Atos 2, né? Guardem isso aí. O temperamento de Pedro só era ruim enquanto ele não estava sob o controle do Espírito Santo. E aí, quando a gente se compara com Pedro, a gente esquece que Pedro era só temperamento. Pedro não era só temperamento. Pedro era um indivíduo escolhido por Jesus naquela praia. E vocês acham que Jesus não sabia quem era Pedro? Ele era um indivíduo com temperamento forte, mas que foi submetido e se submeteu a um processo para ser lançado ao propósito. Então, quando nós olhamos para Pedro e nós falamos que nós somos parecidos com Pedro, nós temos que ser parecidos com Pedro de Atos 2. Não de Lucas 5, não de Mateus, quando ele nega Jesus ou quando ele corta a orelha de Malcom. Não é esse Pedro que nós nos parecemos. Nós podemos ter um temperamento parecido com o de Pedro, mas nós não podemos esquecer tudo que Pedro viveu com Jesus. O temperamento, ele vai explicar a nossa tendência natural de agir. E a tendência natural de Pedro era impulsiva, era falar, era recuar a hora que tinha medo, era cortar a orelha dos outros, era pular na frente dos outros, não deixar ninguém falar, não deixar Jesus terminar uma conversa, era tentar controlar Jesus. Esse nosso temperamento, irmãos, esse nosso jeito natural, ele precisa ser submetido a um processo, ao mesmo processo que Pedro foi submetido. Nós somos sim diferentes uns dos outros, eu falei aqui. Eu e o Wellington somos muito diferentes. Vocês que convivem, aqueles que convivem com a gente sabem, tamanha é a diferença. Eu sou intensa, eu sou explosiva, eu sou reativa. Eu falo antes de pensar. Esse é o meu temperamento natural. Mas eu vou colocando para o Senhor: Senhor, eu não quero. Senhor, usa o meu temperamento da maneira que o Senhor quer usar, não da maneira que eu quero usar. Porque o meu temperamento não é errado, mas quando eu me comparo com o temperamento do Wellington, eu posso me sentir errada. Não, ele é certo, eu sou errada. E eu vivi isso muitos anos da minha vida, me submetendo a esse pensamento, inclusive dele, de achar que eu precisava conter a minha risada alta, conter a minha expansão, a minha alegria, até o ponto de eu perder a minha identidade. Quem é Silvana? Quem é essa Silvana? Até o ponto de nós chegarmos com 9 anos de casado e falar: o casamento acabou, não podemos continuar assim. Então o Senhor vem e restaura, e faz entender que Ele é o meu freio e eu sou um empurrão dele. Me faz ouvir Ele, como essa semana e semana passada e retrasada, e na outra Ele pega meu celular e fala: ouve o áudio na velocidade normal, não ouve no 2V, senão você vai ficar mais acelerada do que você é. Opa, eu estou saindo fora do esquadro, porque o Espírito Santo de Deus também usa ele, usa os meus filhos.
para me moldar. E como é difícil para quem tem esse temperamento como o meu, ou parecido com o meu, ouvir um áudio de 5 minutos na velocidade 1. Consegue ou não consegue, gente? Alexandre, consegue? Não, já está ali, ó, Alexandre. Não, o Wellington consegue, Alexandre. E ele fica lá, Alexandre. Dá vontade de apertar o botão, mas a gente não pode. Então nós temos temperamentos diferentes, nós somos pessoas diferentes uma das outras. Por quê? Porque o Senhor tem lançamento e direção a propósitos diferentes para a nossa vida. Vocês conseguem entender isso? E foi o que aconteceu com Pedro. Errado no temperamento, sabe o que é? A gente usar como desculpa para atitudes imaturas. Isso é errado. Se Pedro falasse assim: Senhor, eu sou assim, não tem jeito, eu não quero saber, o Senhor cola a orelha de Malcolm, eu corto a outra orelha dele, né? Mas Pedro se submeteu. Pedro encara o discipulado de Jesus na vida dele e vai submetendo ao seu temperamento, vai submetendo quem ele era a Jesus. O temperamento de Pedro levava ele a agir rápido. Tinha grandes acertos, mas também tinha grandes prejuízos. Aí Jesus entra na vida de Pedro. Quando Jesus entra na vida de Pedro, quando Jesus entra na nossa vida, Ele não anula a nossa personalidade. Ele não anula quem nós somos. Ele não anulou. Ele faz outra coisa. E Ele expõe as nossas fraquezas para tratá-las. Foi assim comigo. É assim comigo. Reconhecer nosso temperamento é o primeiro passo para se deixar transformar. Nós temos que abandonar a síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e eu vou morrer assim. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vemos um Pedro que nasceu e morreu muito diferente. E como foi maravilhoso estudar profundamente a vida de Pedro. Pedro, ele deu muito bola fora desde que ele foi chamado por Jesus, lá naquele dia, na praia, na pesca milagrosa. Pedro decidiu abandonar tudo, seguir Jesus, mas ele deu uns bola fora. Eu não estou aqui para criticar Pedro e nenhum de nós. Muito pelo contrário. E evidenciar a humanidade de Pedro e a nossa, mostrando com o exemplo dele que eu e você também erramos, também temos limitações, mas pela graça de Deus nós somos transformados. Amém? Então, eu quero rapidamente aqui explanar Mateus 14, 22 e 23. Isso aqui foi depois do milagre da multiplicação dos pães, né? E Jesus vai lá, multiplica os pães. Aí Jesus queria orar sozinho. Aí ele despede os seus discípulos e fala: ó, vão indo que eu vou subir. E os discípulos se antecipam e eles vão seguindo o caminho. E no alto da madrugada eles estão lá no meio do mar. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Os discípulos já tinham ido de barco para o outro lado. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago, sobre as águas. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenho coragem, sou eu, não tenho medo. Aí Pedro, o impulsivo, o que fala antes de pensar, grita para Jesus: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Desafiador o Pedro, hein? Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então Pedro desafia Jesus, fala: Jesus, se é tu, me faz andar sobre as águas também. Mas daí Pedro cai em si, percebe o vento, percebe a tempestade, fica com medo e afunda. E Jesus o salva. Mateus 16, 21, 23. Outra atitude de Pedro. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte: Jesus, vem aqui, deixa eu falar um negocinho para o senhor, entendeu? Que eu estou sentindo de falar isso aqui para o senhor. Começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jamais vão lhe matar, eu não vou deixar. O senhor não pode morrer. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Olha só, aquele discípulo que Jesus vai lá na praia, chama. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Se Jesus virasse para nós hoje e falasse: para trás de mim, Satanás, a gente não ia querer saber mais de nada. De nada. De nada. Ia sumir. Mateus 19, 27 a 29. E Pedro continua, ele não para. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir, que será de nós? Já estava lamentando aí, estava arrependido já de estar andando com Jesus. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Pedro já estava falando para ele, em vez de ficar quieto, né? Não sabia ficar quieto. Ele vai lá e fala: tá aí, nós vamos ganhar o quê te seguindo? Muitas vezes nós estamos na caminhada com Jesus, passando alguns problemas, algumas dificuldades, porque nós passamos, nós não estamos livres disso, né? O Senhor mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente olha para Jesus e fala: Jesus, o que eu estou ganhando em te servir? O que está resolvendo eu ir para a igreja? O que está resolvendo eu orar? O que está resolvendo eu ler a Bíblia? O que está resolvendo eu ir para a célula? O que está resolvendo eu jejuar? O que está resolvendo eu ter abandonado tudo que eu abandonei para te seguir, Jesus? Está resolvendo o quê? E Pedro continua, Mateus 26, 31. Eu acho que essa foi a parte mais amarga do ministério de Pedro. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu:
Em verdade lhe digo que ainda esta noite, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E o que aconteceu naquela noite? Pedro negou Jesus. Quando foi interpelado, perguntando: mas não é você que anda com ele? Não, não conheço ele não. Nem sei de quem vocês estão falando. Negou Jesus. E lá no Getsêmani, continuando nesse texto, a gente vai ler Mateus 26, 36. Enquanto Jesus orava. Então Jesus foi com seus discípulos, a gente leu 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Você imagina Jesus chegar para você e falar: vem aqui orar comigo, eu estou triste, muito triste, fique aqui orando comigo. Foi isso que Jesus fez com eles. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí depois, o último episódio de Pedro é quando ele corta a orelha de Malco, que está lá em João. E Jesus fala para ele: Pedro, guarde a espada na bainha. Eu vou colar a orelha de Malco de novo. Nesse período todo, foi toda a caminhada de Pedro com Jesus durante 3 anos. Ele viu o Senhor fazendo tantos milagres. Jesus em nenhum momento desistiu de Pedro por causa de nenhuma dessas coisas que Pedro fez. Muito pelo contrário. Jesus continuava confrontando Pedro. Por quê? Porque Jesus estava preparando Pedro para uma nova fase, a fase em que ele daria frutos. Aquele momento da caminhada de Pedro e dos discípulos era a fase onde Jesus estava lançando sementes que iriam florescer, que iriam frutificar. E isso acontece conosco do mesmo modo. Nós passamos por fases na nossa vida em que Jesus está lançando sementes para que elas possam florescer, para que elas possam frutificar. Quando a gente olha para Atos 2, a gente só quer o reconhecimento que Pedro teve ali, mas esquece de todo um trabalho que Jesus fez na vida de Pedro, durante todo o ministério de Jesus. Pedro primeiro ele foi chamado por Jesus, depois ele foi chamado de Satanás por Jesus, depois ele teve a sua fé questionada, depois ele negou Jesus, ele foi colocado à prova, mas o chamado que Jesus tinha para lançar Pedro ao propósito nunca foi revogado por Jesus. O chamado que o Senhor tem para mim e para você, seja em que área for da nossa vida, nunca é revogado. O Senhor não desiste, o Senhor não muda a sua vontade. João 21, 1 e 2, por favor. O que acontece aqui? Isso aqui é depois da morte de Jesus. Aí quando Jesus morre, quem revoga o chamado é Pedro, não é Jesus. Pedro fala assim: olha, Jesus morreu, acabou aqui.
Não tenho mais nada para fazer? Jesus não está mais aqui? Me chamou para quê? Para me abandonar? Eu vou voltar a pescar. Vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Retrocedeu, revoga o chamado, esquece do chamado. E aí João 21:1 fala: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você. Então, além de tudo, Pedro influenciou os outros discípulos a voltarem, a deixarem para trás todo o tempo de caminhada com Jesus, a deixarem para trás toda a semente que Jesus havia plantado, tudo aquilo que Jesus havia investido neles durante aqueles 3 anos, tudo que eles viram Jesus fazer, tudo que aconteceu diante dos olhos deles. Nós vamos voltar a pescar com você, Pedro. Se você está indo, nós vamos também. Porque Pedro tinha um temperamento que ele influenciava as pessoas. Ele era dominador, controlador. E eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha a história repetindo, não pegou nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. O coração estava tão endurecido já, o propósito estava tão revogado, o chamado estava tão revogado que eles não conheceram aquele com quem eles andaram 3 anos das suas vidas e viram todos os milagres que ele fez. 5. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Quando eu leio isso aqui, eu entendo assim, olha, quando ele tira a capa, ele diz: eu não quero mais nada com o Senhor. Quando ele vê Jesus, ele põe a capa de novo e fala: é o meu Senhor. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aqui começa a transformação verdadeira de Pedro. Nesse exato momento, aqui começa a transformação do temperamento de Pedro.
Porque quando Jesus morre ali naquela cruz, e aí ele decide que ele volta a pescar, ele pensou: o propósito do Senhor acabou na minha vida. Então Jesus vai a seu encontro e continua dizendo para ele: Pedro, não acabou. Eu ainda não terminei com você. Eu ainda preciso cumprir o propósito para o qual eu chamei você. Então começa a cura e o lançamento de Pedro ao propósito. E olha só, o choro amargo de Pedro, depois que ele negou Jesus, foi a ferramenta dolorosa e necessária para desconstruir o orgulho de Pedro. E quando Jesus ali naquela praia pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Para o temperamento de Pedro, que quem tem esse temperamento como o de Pedro sofre muito com rejeição e com remorso, Jesus está curando a ferida das 3 negações de Pedro naquele momento. Ele dá para Pedro a chance de Pedro reafirmar 3 vezes que o ama. E aí, no final, Jesus direciona Pedro para a verdadeira missão de Pedro. Pedro, então, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Vai lá, Pedro, eu preciso de você. É para isso que eu te chamei, Pedro. Não é para estar aqui pescando, Pedro. Não é para estar aqui com remorso de ter me negado. Não é para estar aqui com dor porque me enfrentou, porque me respondeu, porque cortou a orelha de Malco. Pedro, eu conheço o teu coração. Agora eu sei, Pedro, que você está pronto. Então vai lá, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. E isso foi sobrenatural. Então aquele Pedro que fugia, que não sabia lidar com a autoridade, aquele Pedro com aquele temperamento comunicativo e ousado continuava ali. Aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro teimoso, aquele Pedro controlador, ele continuava ali, mas agora é diferente. Por quê? Porque ele estava governado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Ele viveu Pentecostes e ele submeteu a sua vida, a sua mente, o seu falar, o seu agir, o seu temperamento ao Espírito Santo de Deus. E é fascinante quando nós lemos as cartas de Pedro, incentivando as igrejas. Porque ele sabia quem ele era no passado, um homem violento. Transforma-se num Pedro que escreve cartas com profunda mansidão, equilíbrio e maturidade, mas ele continuava com o mesmo temperamento. A diferença era um temperamento moldado e submetido ao Espírito Santo de Deus. E aí eu quero trazer de volta os bolas foras que Pedro deu, mas agora com os acertos de um homem que caminhava realmente segundo a vontade de Deus. Lá no Getsemane, Pedro usa a espada porque ele queria evitar o sofrimento de Jesus. Então ele corta a orelha de Malco. Na sua primeira carta, ele muda completamente a sua visão sobre a dor. Ele fala, 1 Pedro 4,13, fala assim: alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Ele já não queria que Cristo não sofresse. Ele estava dizendo: vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar à medida que nós estamos participando do sofrimento de Cristo. Porque ele entendeu que o sofrimento, ele purifica a fé, da mesma forma que o fogo purifica o ouro. O homem que disse para Jesus que ele era o mais fiel que os outros discípulos, que ele nunca iria negar Jesus, que se preciso ele iria morrer com Jesus. Em 1 Pedro 5 ele fala: revistam-se todos de humildade um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde.
Aquele Pedro arrogante estava dizendo: olha, não sejam arrogantes, não sejam orgulhosos, sejam humildes, porque Deus se opõe. Quando Pedro dorme, que não ora com Jesus, Jesus repreende ele vai lá em 1 Pedro 5,8 e ele escreve: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ele sabia exatamente como era ser pego de surpresa. Então, após o Pentecostes, nós vemos Pedro sendo lançado ao que Deus planejou para ele. Amém? O homem que antes falhava em se posicionar, agora era um líder indiscutível da igreja de Jesus. Ele se levanta com ousadia, como nós vimos em Atos 2, diante da mesma multidão que crucificou Jesus, e prega um sermão tão poderoso que cerca de 3.000 pessoas se arrependem e aceitam Jesus. A liderança natural de Pedro, o temperamento natural de Pedro agora servia ao reino e não mais ao propósito do ego de Pedro. Então é isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nos colocarmos dentro do esquadro do Espírito Santo de Deus. Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, transforma, muda, me ajuda, porque não é fácil. Não é fácil para alguém como eu me conter, não é fácil para alguém como Wellington expandir. Eu sei que você está se identificando aí com o seu jeito de ser. Estou usando o nosso jeito porque a gente se conhece. Não conheço o temperamento de todo mundo. Mas nós precisamos colocar os nossos desejos dentro do esquadro do Espírito Santo, porque se nós não fizermos isso, o Senhor não pode, não consegue nos lançar para um propósito. Ele tenta, mas sabe o que acontece? A gente se frustra, porque a gente não consegue. A gente não consegue. O propósito de Pedro não era apenas gerenciar a igreja de Jesus naquela época, mas era manifestar o poder dele. A Bíblia relata, se a gente for ler o livro de Atos, e eu aconselho ler o livro de Atos, a Bíblia relata que as pessoas colocavam os enfermos na rua para que fossem curadas apenas pela sombra de Pedro. Ele passava a sombra dele curava. Um homem totalmente debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Um homem que não só abandonou o ofício de pescador, mas abandonou o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, de falar, de que eu sou assim, se quiser me usa assim. O Senhor vai usar sim o nosso temperamento, mas não desse jeito que a gente está achando que Ele vai usar. Anos antes, Pedro, quando nega Jesus, ele nega Jesus porque ele estava preocupado em salvar a si mesmo. Mas no final da sua vida, sobre a perseguição do imperador romano, Pedro foi condenado à crucificação. E ele teve a sua vida tão transformada que ele disse: olha, eu não sou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Eu não quero ser crucificado como Jesus foi. Me crucifica de cabeça para baixo, então. Porque não sou digno nem de morrer como Jesus morreu. A autoconfiança que ele tinha deu lugar a uma fidelidade inabalável. Pedro, quando nós olhamos para toda a trajetória de Pedro até a morte dele, ele nos ensina algo muito tremendo. Que o propósito não é um destino de conforto e aplauso, mas é o lugar
Propósito é um lugar onde a nossa vida glorifica a Deus. Se a nossa vida estiver glorificando a Deus, nós estamos no propósito. Pedro foi corajoso. O temperamento de Pedro, e Pedro foi santificado. Aquela necessidade que Pedro tinha de falar, virou uma ferramenta. Ele falou, mas pregou a palavra de Deus. O temperamento dele continuava ali, comunicativo, ousado. E Pedro só conseguiu sustentar o peso do seu propósito depois que a sua estrutura interna foi solidificada. A gente não consegue ir para o propósito sem ser transformado pelo Senhor. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. Aí às vezes a gente pode se perguntar, né? Mas como que eu faço isso? Como que é que vai funcionar isso? Como que funciona isso? Primeiro, a presença de Deus é o combustível que transforma uma teoria em realidade. O Espírito Santo de Deus vai trazer à sua memória aquilo que você precisa submeter. E não é anular o temperamento, não é anular o seu jeito de ser, mas é submeter. E eu sei aqui de pessoas que tiveram muitas experiências com o Senhor já, nessa área da sua vida. Eu fui uma dessas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas. Eu preciso melhorar muito, mas muito ainda. Mas muito. E eu tenho consciência disso. De tudo que eu preciso melhorar. Mas aquela menina lá atrás, de 18 anos, que conheceu Jesus verdadeiro, sim, porque eu conhecia Jesus, eu sabia que Jesus era filho de Maria, de José, que morreu numa cruz, que nasceu lá no Natal, que ressuscitou na Páscoa. Eu conhecia esse Jesus, mas eu não conhecia o amor transformador de Jesus. Aí Jesus foi lá no meio do lamaçal e me resgatou. E me resgatou. Há 34 anos atrás, Jesus foi lá e me resgatou do meio do lamaçal. Quando eu me encontrei com Jesus, quando eu comecei a ouvir falar de Jesus, de pronto eu entendi que muitas das coisas que eu estava fazendo não eram agradáveis àquele que me resgatou. Ninguém precisou me dizer, eu entendi. O Espírito Santo de Deus me convenceu. E o Espírito Santo de Deus nos convence. E aí aquela menina, ela começou a mudar. Nema Kelly, que me conheceu bem nesse momento. Eu precisei abandonar muitas coisas. E cada um passa pelo seu processo. Aquela Silvana, eu precisei. Eu quis. Eu não precisei. Eu quis mudar muitas coisas em mim para que não me lembrassem daquele passado escuro. Mudar cor de cabelo, comprimento de cabelo, roupa. Eu precisava disso. Eu entendi que realmente aquela velha Silvana tinha morrido e estava nascendo uma nova Silvana, e eu tinha sede
de conhecer esta nova Silvana. Jesus transformou a minha vida. E eu abandonei tudo: os vícios, a prostituição, as falas, as gírias, os lugares. E eu fui encontrada por um amor que eu nunca havia conhecido. Nunca. E como não amar como Ele me ama? Como não entregar a minha vida para aquele que me amou e morreu na cruz? Para aquele que me resgatou. Nada do que eu vivia ou do que eu vivi foi suficiente, era suficiente diante do poder e do amor desse Deus. E Deus me transformou, me lapidou. Me deu uma família. Me deu 3 filhos. Meu sonho era ser mãe. Me deu 3 filhos maravilhosos. O Lael, o Felipe e o Pedro, na ordem cronológica de nascimento. Agora meu sonho é ser vó. Me ajude a orar, irmãos, em nome de Jesus. Quando eu fiz a bariátrica, 1 ano e 7 meses atrás, eu cheguei na emergência com a pressão. Você lembra quanto estava? Que eu já nem me lembro mais. 18/12. Dr. Fernando, meu cardiologista, olhou para mim e disse: eu não tenho mais o que fazer com você. É a 3ª vez essa semana que eu te atendo assim. Se você não emagrecer, você vai morrer. Qual é seu sonho, Silvana? Eu disse: é ser vó. Você não vai ser vó. Você vai morrer. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. E eu precisei tomar uma nova decisão na minha vida. Deus foi tão bom comigo. A nossa vida é pautada em decisões. Pedro decidiu se deixar submeter ao processo. Eu decidi, quando Jesus me encontrou, a me submeter a um processo. Eu nunca nem ambicionei ser pastora dessa igreja. As coisas foram acontecendo. Deus tinha um propósito. E o propósito dele vai durar até um momento que ele quiser. Tudo na minha vida eu sei que é propósito e plano de Deus. E nós precisamos nos submeter a esse propósito, a esse processo que nos leva até o propósito. Mas quando nós temos Jesus, é tudo mais leve. O processo de transformação na minha vida foi leve porque Jesus estava comigo. Todos os processos difíceis da minha vida, lá no início do casamento, lá quando a gente pensou que ia separar, quando Lael nasceu, quando Felipe tinha 1 ano, que foi a maior crise do nosso casamento. Todos os processos não foram fáceis, mas o Senhor sempre esteve lá conosco. Sempre esteve lá conosco. A cada processo, a cada situação, a cada momento, a cada fase. E muitas vezes, aquela
aquele temperamento da Silvana quer explodir. Mas eu sei para onde correr. Deus não deixa. Não deixa. Eu não posso, é ingrato da minha parte. Me traz à memória aquilo que me dá esperança. Sem a presença manifesta do Espírito Santo, Pedro continuaria sendo apenas um homem traumatizado pelo seu pior erro, que foi negar Jesus. Mas a presença do Espírito Santo trouxe a ele o seu verdadeiro propósito. E eu quero terminar essa ministração hoje deixando uma pergunta para você. Você é alguém disposto a passar pelos processos de Deus na sua vida? Não precisa responder para mim. O Ministério de Louvor vai cantar uma música e eu queria que você conversasse com Deus agora a respeito do que nós ouvimos aqui nesta noite, a respeito dessas perguntas. Isso é entre você e Deus, é pessoal. Todas as nossas decisões são pessoais. A palavra de Deus nos traz isso. Mas nós decidimos se aceitamos ou não.